A paz do Senhor Jesus para todos. Pastor Afonso, manhã de quarta-feira, hoje 29/7/2026. Passando aqui nesta manhã mais uma vez para, primeiramente, agradecer ao nosso bom Deus pela sua bondade, pelas suas maravilhas e também compartilhar uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que tem nos acompanhado aqui no canal Podcast Resiliência. Eu sou muito grato pela sua companhia. Sou grato por você, meu amigo, que tem nos privilegiados com a tua audiência, né, com a sua presença, né, nos dando honra em estar assistindo nosso conteúdo. Deixa eu te falar um negócio. Você já deu like hoje? Você já apertou o legalzinho? Toda vez que você aperta esse legalzinho, o YouTube, ele reconhece a relevância do conteúdo e começa a compartilhar. E esse é o nosso objetivo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de apertar o sino, ativar o sino das notificações para que você fique por dentro das novidades do canal. E também compartilhe. Quero também, desde já, mandar um abraço ao nosso pastor Ivo, nossa bispa Celidava, nosso pastor Marcos, esposa, nosso pastor Dias e nossa irmã Jaque. Que Deus abençoe a todos vocês, para a honra e glória do teu santo nome. Um abraço ao nosso ministério Pedacinho do Céu. Quero também pedir orações pela vida do nosso irmão Paulo, né, que se encontra nos últimos procedimentos, graças a Deus. Cada dia que passa, estamos contando. Se encontra em Fortaleza. Quero mandar um abraço para Cecília, a esposa, e todas aquelas pessoas que se encontram aí no alojamento. Paulo, força, meu amigo, que Deus abençoe. Mas também quero mandar um abraço para Alberto, tanto abraço a todos, quero mandar um abraço a todos e quero desde já, ali na igreja Restaurando Vida, do nosso pastor Sandro, estará ali em caráter de festividade, em prol dos 3 anos de ministério. Que Deus abençoe o nosso pastor Sandro e a sua comitiva, nosso irmão Júnior, pastor Amix, os mesmos congregam lá. Que Deus abençoe. Mas nesse momento eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Você sabia? Deus fala conosco todo dia e hoje não será diferente. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Não mude o vídeo, não. Deus quer falar com você. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nesta manhã de quarta-feira, queremos entregar nas tuas mãos todas as nossas preocupações, tudo aquilo que vem tentar tirar a nossa paz. Senhor, que o Senhor jogue por terra toda notícia que não agrada, toda notícia que viria neste dia já caiu por terra. Agora, meu Pai amado, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Livro de Lucas, capítulo 15, uma passagem bastantíssima conhecida do povo de Deus, que Lucas 15, versículo 11, a partir do 11, que fala sobre o filho pródigo. Vamos lá. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo
ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava-se encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu vou ler até aí. Irmãos que me ouvem nesta manhã, principalmente pais. Quando eu falo pais, estou me referindo também às mães. E, ministerialmente falando, aos pastores que cuidam de almas. Irmãos, imagine o que se passa pela cabeça de um pai, sabendo que o filho, sem experiência, já quer viver a sua vida por aí. Imaginem os senhores, você mãe, você pai, que talvez já esteja vivendo isso, sua filha de 10 anos, se duvidar 10 anos mesmo, não vou retirar a palavra, de 12, de 15 anos, seu filho, achando que já é maduro, achando que já tem maturidade, vivendo por aí. Eu digo a você que a estrutura do pai e da mãe, dos pastores que cuidam de alma, são abaladas. Porque tudo que os pais, os pastores genuínos, eles querem cuidar. E quem cuida quer proteger, quer preservar dos caminhos perigosos. Pai é sinônimo de experiência, mães, pastores, experiência. E nós, pais, conhecemos as vielas desta vida, os perigos, os buracos, as cisternas perigosas desta vida. Imaginem o pai, ele é surpreendido pelo filho mais novo. O texto faz questão de dizer que ele era o mais novo. Eu tenho certeza que ainda que fosse o mais velho, não teria essa tão experiência. E ele vem pedindo a parte da fazenda que lhe pertence. Outro agravante. Pedir a parte da fazenda que pertencia a ele, ele estava falando de herança. Irmãos, já é um pouco falta de ética falar de herança com os pais com poucos dias de finado, de ter morrido. É uma falta de respeito. Bem, ainda não passou 10 dias, um mês, um ano, já está falando de herança. Imagine tratar de herança com o pai vivo. Ainda se agrava mais ainda. Tratar de herança com o pai vivo é porque ele perdeu a paciência do que o pai morresse. Ah, o senhor vai demorar de morrer. Me dá a parte da herança. O que se dá para entender é isso.
E esse pai, parece que ele vai usar a experiência dele no silêncio. Ele não vai questionar. O texto diz que ele reparte. O que tem de pai aí, meu irmão, calado, não foi fácil para ele. O texto diz que ele repartiu. Mas será que ele não indagou o que é que esse menino vai fazer nessa fazenda? Como pai, sentimento de pai, se preocupou. Se preocupa. E diz que o pai reparte a parte que lhe pertencia. E diz que ele sai para uma terra longínqua, uma terra longe. E lá chegou com a fazenda. E o texto diz que ele não trabalhava de nada, porque ele vivia da fazenda, vivia dissolutamente daquilo. Simplesmente só daquilo, disso, da fazenda. Da onde a gente tira que não bota, acaba. É um princípio. E acabou. Ele começa agora a padecer necessidades. Começa agora a passar por perrengue. E o texto diz que ninguém lhe dava nada. A situação estava agravada. Quando o texto diz que ninguém lhe dava nada, é o estágio pior que um ser humano ele já deve estar passando. Quando ele procura um serviço, um bico, na nossa linguagem nordestina, diz que um varão daquela cidade manda ele para os campos apacentar porcos. E ele, como judeu ortodoxo, criado na doutrina do Deuteronômio, os judeus não podiam criar porcos, porque era animal imundo. Olha que ponto este jovem chegou, estava na casa do pai, tinha tudo. Eu não sei o que foi que ele procurou de motivos. Geralmente quando a pessoa está querendo sair, fica arranjando motivo nada presta, não está satisfeito com nada, vou embora. Mas o que eu quero destacar aqui, pais e pastores, é que o pai sentiu saudade. Claro, se eu disser que não, eu estarei sendo imprudente. Que o pai ficou preocupado, claro, ficou. Mas ele não foi atrás. Ele não foi atrás. Parecia que aquele pai saberia, ou estava sabendo que aquele filho ia voltar. E quando ele está lá passando necessidade, ele não comeu as bolotas que os porcos estavam comendo. Diz que ele sentiu vontade. É aí que quando ele sente essa vontade de comer o que os porcos comem, aí ele cai em si. Na casa de meu pai, há muitos trabalhadores, jornaleiros. E eu aqui, padecendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ou vai voltar? Ou não vai precisar que uma comitiva de evangelismo passe te evangelizando, não? Ou vai voltar sem ouvir o evangelismo na rua? Vai voltar sem que ninguém o buscasse? Ele vai voltar sem que ninguém o busque. Irmãos, ele perdeu tudo. Perdeu a presença do pai, perdeu o conforto da casa, perdeu a fazenda que o pai tinha dado, perdeu vestes, perdeu a aparência, mas ele não perdeu o caminho de volta.
e não precisou que ninguém o buscasse. O pai estava esperando? Estava, porque se nós lemos adiante, diz que o pai avista ele de longe. E o que eu quero dizer para os senhores pastores? Se preocupe não. Porque o que vai trazer este jovem para casa de novo não foi um evangelismo de esquina, que é bastante... como é que eu posso dizer? É importantíssimo o evangelismo de rua. Não foi alguém que passou e deu um folheto a ele. O que trouxe aquele jovem para casa foi a dificuldade de vida que ele escolheu. Quando nós buscamos, claro que nós temos que buscar, mas quantas as vezes? Quantas as vezes? Quantas as vezes conta que a ovelha se perdeu no próprio livro de Lucas? Quantas as vezes diz que o pastor a buscou? Quantas as vezes? Houve necessidade de buscá-la de novo? Quando buscamos a mesma, você sabia que podemos estar prejudicando? Que ela pode ficar mimada? Ela tem que fazer uma comparação ela mesma. Ele caiu em si. Ele auto se evangelizou. Ele auto se aconselhou. Que negócio é esse? Que vida é essa? Será que dentro do ministério, dentro da sua casa, pai, dentro da sua casa, mãe, só tem o que não presta para ele sair? Não. Deixa ele lá. Quando estiver na sarjeta, quando estiver passando dificuldade, ele vai fazer uma comparação. O que está na casa do pai e fora da casa do pai. Não foi ninguém que foi buscar. Pastor, paz, eu sei que eu posso ser negligente estar falando isso, imprudente. Pode haver uma falta de imperícia da minha parte, mas não vai buscar não. Senão volta de novo. Porque vai ficar sabendo que você vai buscar. A vida traz de volta a cipuada da vida. Quantos que estarão me ouvindo aqui que têm suas experiências de ter se afastado da casa do pai? Fica arranjando motivos. Pessoas ficam arranjando motivo para pedir herança, para ir embora. Será que o culto da semana passada, a doutrina, os eventos, nada agrada essa pessoa? Será que ele só enxerga o buraco da parede? Será que ele só enxerga os defeitos? Não, ele precisa conhecer os caminhos. Descansa o teu coração, pai. Descanse o teu coração, mãe. Pastores, descanse o teu coração. Pais e pastores, descanse o coração, porque o seu filho vai voltar. Que Deus abençoe com esta palavra. O teu filho vai voltar. Descanse o teu coração, pai. Descanse o teu coração, pastores, que as suas ovelhas voltarão. Que Deus abençoe.